Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito de Família Atual. Como vocês sabem, eu sou a doutora Rosa Poza, advogada em Guarulhos, São Paulo, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de construção em imóvel alheio, mas dentro do casamento ou dentro da união estável, tá bom? Porque as pessoas têm me indagado com relação ao que acontece quando no decorrer do casamento vai morar no quintal da sogra, no quintal do sogro, constrói alguma coisa lá ou reforma um imóvel, já um quartinho ou um cômodo de cozinha que tenha nesse quintal já existente, tem despesa lá, tem um gasto, deixa tudo bonitinho e de repente de uma hora para outra esse relacionamento se acaba. Esse relacionamento se acaba, na maioria das vezes é a mulher, não tem para onde ir, o sogro e a sogra pedem para desocupar a casa, o marido também já não quer, e ela se vê numa situação muito complicada, sem saber o que fazer da vida. E a pergunta é: eu tenho direito a essa construção que eu fiz no terreno da minha sogra, ou então essa reforma que eu fiz no imóvel já existente da minha sogra, no caso de separação? Outra pergunta que tem chegado e assim com uma certa frequência: minha sogra, meu sogro podem me expulsar de lá? Eles podem mandar eu sair da casa que eu reformei, que eu vivi durante 10 anos com meu marido? Eles podem fazer isso? Então vamos responder a essas perguntas. Gente, conforme eu já expliquei no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, no vídeo anterior, quando eu falo a respeito de construção em imóvel alheio, a gente aprende que o acessório segue o principal. Então vamos lá, eu tenho um terreno, né? Sobre esse terreno é edificado uma casa ou um sobrado, né? E alguém chega e permite que eu venha a construir ou reformar determinado imóvel naquele espaço, né? Então, vamos dizer que deixaram eu construir lá um puxadinho. Eu acabei de me casar, preciso começar a vida, e meu sogro permitiu que eu construísse esse puxadinho. Ocorre que eu posso embelezar o quanto eu quiser o puxadinho do meu sogro. Tem um problema: se amanhã ou depois, se meu casamento não der certo, acontecer qualquer coisa, por mais que eu tenha embelezado puxadinho, gente, o terreno onde está edificada aquela construção e onde eu fiz a reforma continuará sendo do meu sogro. O fato de eu ter construído algo em cima do terreno dele, sobre a laje dele, ou então ter reformado o que ele já tinha, não me transforma em dona. Né? Não confundam as coisas. As pessoas às vezes elas confundem um pouco. O fato de terem permitido que elas fossem morar num determinado espaço, terem permitido que fosse feito uma determinada construção ou uma determinada reforma para fins de moradia, né? Essas pessoas às vezes confundem que o fato delas terem gastado, terem reformado, terem embelezado, terem agregado valor a determinado bem que já existia, que nasce para elas o direito de propriedade. E aí, no caso de separação e divórcio, às vezes elas não compreendem que continua não sendo delas. E aí, o que acontece nesse tipo de situação? Ora, se o casal era casado e vai se separar ou se divorciar, o máximo que é possível fazer é estabelecer, ou tanto na separação litigiosa ou no divórcio litigioso, no pedido que vai ser formulado para o juiz, para que seja restituído naquilo que foi gasto com relação ao embelezamento daquele imóvel, com relação àquilo que agregou valor naquele bem. Né? E como que é feito isso? Ora, se é regime da comunhão parcial de bens, ou se é união estável, que se equipara ao regime da comunhão parcial de bens, eu tenho que verificar quanto que eu gastei para fazer aquela reforma, para fazer aquela edificação, e o valor total que foi gasto ali durante a união estável, durante o casamento, tem que ser dividido por 2. Não é? Então, eu vou reivindicar, com relação à minha parte, os meus 50%. Nada além disso. Bom, mas aí terminou a separação, terminou o divórcio, o juiz já homologou, tá tudo muito bem. Como é que eu faço? Eu vou para onde? Meu sogro quer a casa. Eu posso bater o pé e falar: daqui eu não saio?
Infelizmente não dá, gente. É o que eu disse para vocês. O dono, ele tem o direito de reivindicar de quem quer que esteja detendo injustamente a posse de um bem que lhe pertence. Então, em que momento que passa a ser injusta essa posse? A partir do momento que aquele que cedeu o imóvel para que eu morasse, para que eu fizesse o meu puxadinho, para que eu embelezasse, a partir do momento que ele fala, eu não quero mais, né? Tô finalizando aqui a minha ajuda, a minha permissividade com relação ao uso do que é meu. Eu não desejo mais que você continue aqui. A partir desse momento, e lógico, isso deve acontecer. O conselho que a gente dá que isso seja feito por escrita, através de uma notificação, ou extrajudicial, ou judicial, mas a partir do momento em que ocorrer a notificação para a retirada, para a desocupação do imóvel, no momento imediatamente posterior àquele prazo que foi dado na notificação, né, que vai estar estabelecido lá, a partir do dia tal, Vossa Senhoria deve desocupar o espaço. Né? A partir do dia seguinte desse prazo que foi determinado, a minha posse passa a ser injusta naquele espaço, ok? E o que pode acontecer? Pode acontecer que o dono da propriedade, ou o sogro, ou a sogra, a tia, o cunhado, aquele parente bondoso que me ajudou quando eu me casei, que eu pudesse economizar um certo dinheiro durante um certo período, para que posteriormente eu pudesse comprar o que é meu, aquele proprietário, ele poderá, após ter notificado para a desocupação do imóvel, ele pode entrar na justiça com a reintegração de posse, pedindo a desocupação do imóvel dele. Nossa, doutor, é mesmo? Mas e meus filhos? Minha meia dúzia de filhos que eu tenho? Eu tenho 6 filhos, tudo pequenininho, uma escadinha. O que eu vou fazer da vida? No primeiro momento, gente, o que a gente pode dizer, lógico, tem um certo exagero aqui no meu discurso, mas eu tô falando assim que é para ficar bem caracterizado para vocês, porque as pessoas investem muito no que não é delas, no que é dos outros, ou pior, no que vai ter que ser dividido, né? Porque às vezes está investindo aí, né, fazendo reforma, não sei o quê, e pertence a outros herdeiros, tem outras pessoas que futuramente vão ter condomínio aí nessa propriedade. E a pessoa tá aí, né, nadando de braçada, achando que tá abafando. E olha o problema aí no caso de separação, no caso de divórcio ou de uma briga judicial com relação a esse bem, não é? Então, esse proprietário, ele vai poder entrar com pedido de reintegração de posse e, infelizmente, eu tenho que lhes dizer que o juiz vai ter que deferir a liminar para desocupação do imóvel. Por quê? Porque o direito da posse é do proprietário. O proprietário, ele tem o direito ele tem uso, gozo e fruição da coisa. A partir do momento que tem alguém ocupando indevidamente o que é dele e passou a ser indevido, eu repito, a partir do momento que ele disse, eu não quero mais aqui. Ele pode ter dito isso em tom suave, agradável, ele pode ter notificado, né? Geralmente essa notificação se aconselha que seja por escrito, até para formalizar, constituiu em mora aquela pessoa através da notificação, tem que desocupar, não tem jeito. E aí o que acontece? E tudo que eu gastei lá, como eu já disse, eu posso pleitear judicialmente a indenização com relação à minha metade, com relação àquilo que eu gastei lá, né? Isso se por acaso o proprietário não quiser pedir compensação com relação ao período que a pessoa morou e que, portanto, se ela estivesse pagando um aluguel, ela estaria gastando e pedindo abatimento com relação ao eventual aluguel. Então, vejam vocês como as coisas vão se complicando, não é? Então, aqui a gente não tá, o meu objetivo aqui não é dar conselho. Como eu já disse para vocês em várias oportunidades, a gente traz informação. E a informação que eu pretendo passar para vocês hoje, até em razão das perguntas, algumas até desesperadas, de pessoas que estão sendo processadas por conta de construções que foram feitas nas suas propriedades. E quem construiu e saiu de lá por alguma razão, hoje em dia quer a devolução do que gastou.
E a pessoa se vê em desespero, porque fica numa situação complicada, né? Mas, com relação ao desespero dessa pergunta, e tem uma pessoa que até já respondi para ela aqui no canal, eu vou gravar um vídeo na sequência desse aqui, vocês vão ser notificados, falando o que acontece com relação àquele que desocupou e ele tem direito à indenização. O que acontece com o proprietário nesse caso, tá bom? Me acompanhe aí que vocês vão verificar isso aqui no canal nos próximos vídeos. Gente, mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando com vocês, tendo essa oportunidade de estar olhando aqui para vocês através da câmera, né, e passando essa mensagem para vocês. Espero do fundo do meu coração que esteja sendo útil, que esteja sendo valiosa, proveitosa para vocês, que vocês tirem algum proveito daquilo que a gente fala aqui, porque é um tempo precioso do meu trabalho que eu separo para poder passar essa informação para vocês. Aproveitando para dizer que às vezes eu vejo algumas manifestações das pessoas um pouco impacientes porque eu não respondi ainda. Estou esperando, doutora, eu continuo esperando a resposta. Pois é, gente, olha, eu quero deixar bem claro aqui. O YouTube, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. Tenho gostado muito de fazer esses vídeos, de conversar com vocês, de trazer um pouquinho dessa experiência de 22 anos de carreira, né, de experiência como mãe, como mulher, como advogada. Essa troca tem sido preciosa para mim. Só que assim, eu tenho o meu trabalho, eu advogo, né? Então o meu dia a dia, eu tenho atividades, eu tenho prazos para cumprir. É uma loucura, né? Então o que eu procuro fazer? Respeito profundamente cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal, que manda pergunta. Então eu separo um determinado tempo para poder responder essas perguntas e para preparar os conteúdos para vocês. Mas quero deixar claro, eu tenho minha atividade laboral. Então, na medida do possível, todos receberão as suas respostas. Eu já assumi esse compromisso aqui com vocês, mas eu não tenho como responder de imediato. Tá bom, gente? Não é falta de respeito e não é falta de atenção com vocês. É porque eu preciso trabalhar, tá bom? A todos vocês, o meu abraço, o meu muito obrigado por me acompanharem. E peço a vocês, se gostaram do vídeo, que curtam, que compartilhem com seus amigos, que visitem os outros vídeos aqui do canal, que indiquem o canal para os amigos de vocês. E eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Muito obrigado, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.